Então, pessoal, bom, né? No vídeo anterior você viu, na aula anterior você viu o que existia antes, e agora você vai ver o que realmente é válido a partir de 2015 para cá, tá? Antes, pessoal, os parâmetros eram mínimos. Nós tínhamos, em 2005, nós tínhamos cerca de 10 parâmetros. Agora, olha a quantidade de parâmetros de entrada, ou seja, olha a quantidade de parâmetros que você tem que analisar em um cálculo de gerenciamento de risco, tá? É muito complexo. E outra coisa, hoje nós temos que avaliar a questão da fonte de danos. Eu falei anteriormente, né, o S1 é uma descarga direta na estrutura, o S2 é uma descarga próxima à minha edificação e que vai induzir ondas aqui que vão entrar pelas minhas tubulações metálicas. O S3 é uma descarga direta na rede da linha que chega até a minha edificação, e o S4 é uma descarga indireta, uma descarga próxima aqui na nossa linha, mas que também vai induzir ondas aqui e correntes parasitas que vão entrar e danificar os equipamentos. Então nós temos que identificar os riscos de cada fonte de dano como essa. Outra coisa que nós devemos verificar aqui, pessoal, é que existem ali, dos tipos de danos, eles são classificados em três, né? Nós temos os ferimentos aos seres vivos, nós temos os danos à nossa estrutura e nós temos o D3 que trabalha a falha nos sistemas elétricos. Anteriormente era analisado somente D1 e D2, né? Os danos físicos às estruturas e os danos aos seres humanos. Agora, a partir de 2015 para cá, tem que ser avaliado também as falhas nos sistemas elétricos e eletrônicos, para poder você identificar realmente o que está acontecendo a partir daquela descarga e o que isso vai gerar de transtorno e que tipo de aterramento ou que tipo de topologia nós temos que trabalhar para ficar mais seguro aquela instalação, aquela edificação. E nós vamos ter também os tipos de perdas. Olha só, vou voltar para você verificar, cara. Primeiro, vamos avaliar os danos, S1, S2, os tipos de danos, as fontes de danos, os tipos de danos, os tipos de perdas. Já temos aí quase 15, né, 16 fatores aí, 12 fatores. Então, os tipos de perdas, nós temos perdas por vida humana, nós já comentamos anteriormente isso, é aquela perda tanto de ferimentos quanto realmente de uma pessoa vir a óbito, que avalia a questão de tensão de toque, tensão de passo, descarga lateral, descarga direta. Nós temos as perdas de instalação de serviço público, que é justamente aqueles tipos de instalações que atendem um grande número de público. Por exemplo, redes de energia atendem um grande número de público. Nós temos também as que trabalham com telecomunicações, né? A Claro, por exemplo, a Vivo, a TIM, que se realmente ocorrer uma descarga ali, vai ficar 24 horas, um dia, 2 dias, 3 dias sem transmitir dados, vai gerar um transtorno enorme, pessoal. Porque a gente não tem que pensar, como é que eu vou ligar para minha tia? A gente tem que pensar como é que o banco vai transmitir dados, como é que as operações vão ocorrer e como é que vai conseguir ter aquela comunicação empresarial. Então, acabou a comunicação, já fica em estado de sitiação a cidade. É complicado. E nós temos também a nossa perda da memória cultural. O que seria a perda da memória cultural? Seria basicamente o seguinte: eu tenho um monumento, por exemplo, Cristo Redentor. Nós temos o Cristo Redentor. Se cair um raio no Cristo Redentor e se Deus o livre, um lado da mão do Cristo Redentor for danificado, ali já é uma perda de patrimônio cultural, porque o Cristo Redentor é tombado, é um patrimônio do Brasil, é o patrimônio do Rio de Janeiro. Então ali nós temos que avaliar também essa perda, tá? Porque a análise de risco avalia perdas também. E nós temos também a perda do valor econômico, principalmente em indústrias, hospitais, locais onde nós trabalhamos com equipamentos muito caros e que uma interrupção do processo produtivo vai gerar um dano, um prejuízo muito grande. Então nós temos que avaliar neste caso. E aqui nós temos uma tabela que ela resume basicamente todos os dados iniciais, né? Não são só esses, tá? É a partir daqui que a gente começa. Então ela avalia todas essas questões. Por exemplo, o S1 nós vamos avaliar como é uma descarga direta, né? Deixa eu só mudar aqui para ficar melhor para vocês entenderem.
Como é uma descarga direta à estrutura, então ele vai avaliar, vai ser o S1, o tipo de dano S1. E aí nós vamos ter vários danos, ó, tanto de pessoas, quanto da estrutura, quanto dos equipamentos. E pode atender todas essas perdas. Não quer dizer que precisa, a gente vai analisar, mas pode atender, que tá aí é um erro, que todo mundo acha que só porque está aqui na tabela ele vai ser avaliado. Não, pessoal. Nós vamos verificar se atende ou não a nossa edificação. E no tipo de dano, ó, se cai um raio ao lado da estrutura, neste caso, pessoal, não deve ser avaliado se houve dano ao ser humano ou se houve dano à estrutura, porque não está caindo. Mas o que vai acontecer? Vai ter dano aos equipamentos eletrônicos, tá? E aqui também dano. Então, o que quer dizer isso aqui? Que basicamente, pessoal, os equipamentos eletrônicos são os mais sensíveis a qualquer descarga, tanto direta quanto indireta. Então, eles devem também ser protegidos, né, em casos principais onde a própria edificação abriga uma quantidade enorme de equipamentos eletrônicos. E são equipamentos caros e que que tem uma confiabilidade alta, porém, se houver aí algum surto proveniente tanto da descarga elétrica quanto da descarga atmosférica, ele tem que ser protegido. Caso contrário, vai ser cessado o fornecimento desse tipo de equipamento. E daí nós vamos para o risco. Vimos fonte de danos, os danos, os tipos de perdas e agora as fontes de riscos, os riscos. Nós temos esses riscos que estão diretamente ligados às perdas, tá? O que acontece, pessoal? O risco é o valor final, é um número que é feito cálculo e esse número que deve ser avaliado, tá? Ele é um número. E aí, por exemplo, para se avaliar o risco 1, né, relacionados a uma estrutura, risco 1, nós vamos avaliar os sub-riscos A, B, C, M, U. Isso aqui é tudo cálculo, tudo tabela, pessoal. E o risco 2, o B, C, risco 3, risco 4. Então, todos têm os seus subfatores de risco, que são utilizados em várias tabelas. Nós temos várias tabelas para isso. Então, pessoal, imaginem só. Nós temos o risco 1. O risco A tem uma fórmula específica para ele que você tem que ir na tabela e verificar que tipo de utilização vai ser necessário. E você coloca no risco A. Risco B é outra fórmula e que tem várias outras tabelas para você verificar. Nós vamos utilizar esse tipo de edificação, com essa proteção, com essas características. E vai fazer por C, por M, por U. E quando eu vou no risco 2, por mais que seja RB, mas é outro cálculo, é outra fórmula. Pessoal, nós temos mais de 80 fórmulas para serem calculadas. E que se você mudar um fator, muda todas elas. Então, cara, esquece de fazer isso na mão. Né? É um conselho que eu te dou para a sua vida. Né? E se você se você quer realmente ter uma vida social, esquece de fazer isso na mão, monta uma planilha, ou então compra uma planilha, compra um software, compra um aplicativo que vai lhe agilizar essa questão. Com relação às áreas de exposição, pessoal, isso aqui é uma coisa que fica bem confuso aos alunos dos cursos práticos e dos cursos presenciais e também dos cursos online. O que seria essa área de exposição? Nós temos aqui duas edificações. Nós temos aqui nesse primeiro a nossa edificação principal e aqui nós temos uma edificação adjacente que está próxima. A área de exposição da edificação principal é definida pela altura. Só que antes, em 2005, era somente a altura. Agora, em 2015, é a altura multiplicada por 3. Ou seja, isso aqui é 10 metros. Nós vamos criar um raio aqui de 30 metros. Né? E aí nós vamos ter uma área de exposição. Aqui. Nós temos aqui a área adjacente, a área em que realmente está trabalhando ali a proteção principal. Aqui nós temos uma adjacência. E o que acontece? Aqui está passando uma linha de sinal, existe uma linha, uma alimentação, que pode ser tanto sinal quanto força. Pode ser isso aqui um caso que eu dou de exemplo, que pode ser uma subestação, uma guarita, ou qualquer um laboratório, e aqui o prédio principal. Perdão. Então, essa linha, ela tem 40 metros, né? Ela tem uma distância aqui, LL. E aí nós vamos ter, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Aqui nós vamos ter uma área de exposição em volta dessa linha de 40 metros. E depois a área de exposição mais abrangente, que é multiplicar esse valor aqui por
por 1000, né? Aí você tem por 100, desculpa, e você tem a área de exposição. O que isso quer dizer, pessoal? Que se cair um raio bem aqui, deixa eu desenhar, vou resumir para não ficar tão confuso. Se cair um raio, vamos imaginar que caiu um raio bem aqui, ó. Pô, isso aqui é um raio. O raio caiu bem aqui. O que acontece? Vai ser um S3. Eu vou induzir ondas aqui. Essas ondas, esses surtos, vão propagar pela minha rede e vão chegar a essa edificação e vão chegar a essa edificação. O que isso quer dizer? Que tudo que cair aqui nessa zona vai ser liberado e vai ser levado a essas duas edificações. Por quê? Porque elas estão interligadas. Então aqui nós temos que criar mecanismos, dispositivos para justamente criar uma barreira, né? Então aqui vai ser criada uma barreira e aqui vai ser criada uma barreira, que são barreiras elétricas, né? DPS, ou então trabalhar com materiais aqui blindados. Então essa área de exposição, a gente tem que entender que tudo está exposto agora, e a norma ela nos permite avaliar tudo isso. E esse aqui foi o que eu havia falado, era o índice. Então, pessoal, olha só, vou voltar. Imagina, vocês viram lá anteriormente qual era o mapa. Estou voltando aqui, só um pouquinho de paciência. Olha aqui o mapa que era utilizado. Cadê? Aqui, olha o mapa. Esse era o mapa de 2005. Olha só a onda, né? Olha só a dificuldade para se encontrar o número médio de dias trovoado por ano. Agora não. Agora está mais evoluído, porque nós temos o órgão INPE, que é justamente um instituto que faz essas pesquisas meteorológicas e atualiza isso quase que em tempo real. Então você consegue ter um mapa muito mais preciso. E outra, você consegue dar zoom aqui e ir lá na sua cidade. Ah, eu quero ir lá em Palmas, por exemplo, lá em Salvador, você verifica lá em Salvador. E o que a gente pode verificar desse mapa? Opa, perdão, vou voltar aqui. Que, olha só, aqui nós temos uma escala, tá bom? Essa escala ela diz o seguinte: quanto mais escuro, mais próximo do preto, maior o índice de descargas por quilômetro quadrado ao ano. E quanto mais aqui próximo do rosa, menor o índice. Ou seja, nós temos aqui as regiões, olha só, o Nordeste, a costa do Nordeste, essa região aqui do Nordeste, a costa brasileira aqui, toda essa parte aqui do Nordeste, até um pouquinho do Sudeste, é uma região onde tem pouca densidade, né? Aqui as descargas atmosféricas são bem poucas, bem mínimas, né? As densidades. Então, quando você vai fazer um cálculo, essa região ela vai ter um nível de SPDA, de proteção exigente, bem menor. Agora, quando nós vamos avaliar essa região aqui, que são próximas ao Campo Grande, a Rio de Janeiro, essa parte aqui que é mais alta, né? Que nós temos aqui o sul, e aqui também na parte central do Pará, Amazonas, Palmas, essas regiões que eu estou circulando agora, pessoal, são regiões onde os índices são os maiores possíveis, e ali você tem que fazer um dimensionamento de SPDA mais aprofundado. E essas demais regiões aqui tem também a densidade, né, uma densidade aqui próxima aqui do médio, e que também deve ser feito esse dimensionamento, sinal de risco. Eu estou falando do Nordeste, dessa parte dessa costa aqui. Por que é menor? Porque aqui nós temos o mar, muita água, então a maior probabilidade de cair na água e não de cair aqui no território. Só que não é porque é baixo que a gente vai simplesmente esquecer de fazer análise de risco. Pelo contrário, nós temos que fazer análise de risco e avaliar, porque dependendo do tipo de edificação, ela vai exigir sim um SPDA e talvez um SPDA de maior nível. Tá? Deu para entender esse mapa? Legal, né? E aqui eu fiz um exemplo, por exemplo, da região norte. E você quer saber qual é o mapa? É só você vir nesse site, pessoal. É só você digitar esse site aí no seu navegador, né? imp.br, weblat-a, ABNT, isso aqui é tudo junto, ING, e você vai ter esse mapa, tá? E você vai poder verificar a sua região, você pode verificar até seu bairro, a sua casa, vai ver qual é o índice de descargas no ano na sua casa. Por exemplo, esse aqui é um exemplo, ó. Eu entro no site, a gente dá isso aqui, aí você vai, coloca aqui no módulo satélite, tá? Vem aqui, coloca no módulo satélite e você pode abrir. Aqui eu abri Manaus, ó, na cidade que eu moro, cidade que eu amo. Então eu fui aqui em Manaus e eu fui verificar aqui perto de onde eu moro. Então aqui ela te dá, ó, Manaus, ela divide-se ao meio. Nessa parte aqui do leste,
nós temos aqui um índice menor. E na parte do oeste, nós temos um índice maior, o índice de 16,3, ou seja, Manaus, ela é um dos locais que tem maior índice de descargas. Então aqui deve ser feito realmente um estudo bem mais aprofundado. E é isso, pessoal. Então pronto, olha só. Tudo isso que nós fizemos, toda essa análise aqui, ó, tudo isso aqui que foi feito, tudinho, foi para achar quem? Foi para achar, pessoal, somente o RA. E o RA tá aqui. E você vai ter que fazer isso de novo para achar o RB, o RC, o RM e o WB. E achar o R1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, é muita coisa, né? É muita coisa. Nós passamos muito tempo só para ver a questão da componente de risco RA. Então, tem que ter uma planilha, né? Nós desenvolvemos uma planilha. Se alguém tiver interesse, nós vamos deixar um link aí para você entrar em contato com um dos profissionais que dimensionaram essa planilha. E você vai ver essa questão de como que ela trabalha. Para quem, logo adiantando aqui, nós no final nós vamos divulgar um curso que nós temos, né? E para quem tiver interesse no curso, o próprio aluno que adquirir o curso online, já é disponibilizada a planilha automaticamente para ele. Ele já recebe essa planilha, não precisa comprar, né? A planilha está com preço aí em torno de 120 a 160 reais, dependendo do desconto que você pegar, tá? Então quem compra o curso já ganha a planilha, então acho que é bom. O cara, além de aprender o conteúdo, já tem a ferramenta para ser utilizado. Beleza, pessoal? Finalizamos nossa aula. Foi uma aula aí bem comprida aí, né? Bem demandada, e nós vamos para mais outras aulas, tá? Nós temos muito conteúdo nesse curso, que é para justamente você sair daqui entendendo como é que é um SPDA.